Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre colisões e vamos lá. Olha só essa colisão, que impressionante. 200 km por hora, olha o impacto. Impressionante. Então vamos. Trataremos como colisões todos os tipos de choques entre partículas e ou corpos, que possuem massa. Etapas de uma colisão. Tem a primeira etapa, que é a fase de deformação, depois a gente tem a fase de restituição. Nos nossos estudos, vamos considerar que não há variação na massa dos corpos que fazem parte do nosso sistema. Lembrando que a gente vai ter que delimitar um sistema inicial aí, onde a gente vai identificar os nossos corpos envolvidos aí na colisão. A quantidade de movimento do sistema imediatamente antes da colisão será igual à quantidade de movimento do sistema imediatamente após esta colisão. Então, olha só, Q de antes é igual a Q de depois. Lembrando que a quantidade de movimento linear, momento linear ou quantidade de movimento é um vetor. Então, a gente tem que levar em consideração módulo, direção e sentido. Vamos lá. Fases de deformação. Há o choque e os corpos se deformam, A energia cinética se transforma em outro tipo de energia, como energia sonora, energia térmica, energia potencial. E a fase de restituição, ela inicia-se após a fase de deformação. Logo após a deformação, Essa fase de restituição ela pode terminar com os corpos unidos ou separados. Classificação quanto à direção dos deslocamentos. Então, olha só, a gente tem um movimento unidimensional, Ocorre quando os corpos envolvidos deslocam-se na mesma direção, tanto antes como depois da colisão. E podemos classificar em bidimensional. Ocorre quando os corpos envolvidos se deslocam em direções diferentes, antes e depois da colisão. Vamos lá, coeficiente de restituição. O coeficiente de restituição caracteriza as propriedades elásticas dos corpos em uma colisão. O coeficiente de restituição ele é definido como a razão entre o módulo da velocidade relativa de afastamento e o módulo da velocidade relativa de aproximação. Quem tiver dificuldade de lembrar aí o que é velocidade relativa, tem uma videoaula falando sobre ela lá na nossa playlist de cinemática, tá? É só voltar lá e reassisti-la. Então, olha só. O coeficiente de restituição que a gente chama de E, ele vai ser o módulo da velocidade de afastamento pelo módulo da velocidade de aproximação. Mas é fácil identificar essa velocidade de afastamento e velocidade de aproximação, pela velocidade relativa. Joia? Vamos lá. Esse coeficiente E, ele sempre vai estar entre os valores 0 e 1. A gente já vai definir quais são os tipos de colisão aqui por esse valor, 0 e 1. Então, olha só. Quando as velocidades têm sentidos opostos, Então, por exemplo, uma colisão frontal entre carros, Eles estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Olha só. Antes, Vamos pegar aqui a bolinha A, bolinha P. Bolinha A tem velocidade A no sentido horizontal para a direita. Bolinha P tem sentido
para a esquerda, né, na direção horizontal também. Aí acontece a colisão. Logo após essa colisão, essas bolinhas vão ter uma velocidade final, que a gente chama de V'(A), e a velocidade final, V'(P). Então, esse coeficiente de restituição, quando a gente tem velocidade de sentidos opostos, a gente vai somar, né, as velocidades. Coeficiente de restituição, quando as velocidades têm o mesmo sentido. Se tem sentidos contrários, a gente soma. Se tem sentidos iguais, é óbvio que a gente vai subtrair, né? Então, olha só, inicialmente, a gente tem VA como velocidade inicial e VP como velocidade inicial. É óbvio que a VA tem que ser maior do que VP, né? Porque senão nunca haverá uma colisão. Após essa colisão, essas bolinhas saem, né, dessa colisão com V'(A) e V'(P) como velocidades finais. Então, a gente tem que E, que é o coeficiente de restituição, ele vai ser igual a V'(A) menos V'(P) sobre VA menos VP. Vamos lá. Classificação quanto à energia cinética. A gente vai ter o que a gente chama de colisão elástica, colisão parcialmente elástica ou inelástica, colisão inelástica ou totalmente inelástica. Então, olha só, aqui no item 2, aqui, o item 3, a gente tem colisão parcialmente elástica ou inelástica e aqui colisão inelástica, né? E não tem uma diferenciação. Mas isso está dentro de referências bibliográficas diferentes, né? Tem livros que usam colisão parcialmente elástica. O livro que usa colisão parcialmente elástica diferencia parcialmente elástica de inelástica. E o livro que usa parcialmente elástica como inelástica, depois vai diferenciar essa inelástica como totalmente inelástica, né? Isso aparece em muitos livros, né? Mas a gente tem que entender o conceito, né? A nomenclatura, depois a gente associa que a gente achar mais interessante, né? Vamos lá, colisão elástica. Então, dentro da colisão elástica, a energia cinética total do conjunto de partículas é a mesma antes e depois da colisão. Não há deformações permanentes após a colisão e há conservação de quantidade de movimento. Nesse tipo de colisão elástica, o E é igual a 1. Na prática, esse conceito não se aplica, pois sempre há alguma dissipação de energia, né? Sempre que há uma colisão, existe ruído, né? Então dissipa energia sonora. Quando há colisão, tem também dissipação de energia na forma de energia térmica. Então sempre haverá algum tipo de dissipação de energia. Então esse tipo de colisão elástica é mais para aprender a trabalhar, né, com os conceitos, né? Porque na realidade nossa ela não se aplica. Colisão parcialmente elástica, né? Ou inelástica, dependendo da referência bibliográfica. Parte da energia cinética do sistema de partículas se dissipa. Portanto, a energia cinética do sistema antes da colisão é maior que a de depois da colisão. Portanto, não há conservação da energia cinética. Geralmente ocorrem deformações permanentes. Há conservação da quantidade de movimento. E nesse tipo de colisão, o E ele vai ser maior do que 0 e menor do que 1. Colisão inelástica ou totalmente inelástica. Ocorre a maior dissipação de energia possível. Após a colisão, os corpos envolvidos adquirem velocidades iguais em módulo, direção e sentido. Portanto, após a colisão, os corpos se movem juntos, né? Igual está mostrando a nossa
imagem aqui, antes da colisão, durante a colisão, né? E após a colisão eles saem juntos, né? Nesse tipo de colisão, o E é igual a 0. E aí a gente tem explosões. Para explosões também levamos em consideração os mesmos conceitos de conservação da quantidade de momento linear. Explosões são causadas por forças internas, quando separam um corpo em vários pedaços menores, que são chamados de fragmentos. E o Q de antes tem que ser igual ao Q de depois, imediatamente antes e imediatamente depois. Vamos lá, um exemplo. Considere um corpo 1, de massa igual a 0,5 kg, deslocando-se com velocidade de 1 metro por segundo, até colidir com outro corpo. E esse corpo, ele possui massa de 0,1 kg em repouso. Determine a velocidade dos corpos imediatamente após a colisão, sabendo que a colisão é totalmente inelástica. Então, corpo 1, ele possui massa de 0,5 kg e velocidade de 1 metro por segundo. O corpo 2, ele possui massa de 0,1 kg e velocidade inicial igual a 0, porque está em repouso. Vamos lá. Eu vou utilizar esse aplicativo aqui, uma simulação do site PET Colorado, para a gente resolver esse problema. Abrindo aqui, está bem lentinho. Vamos lá, abriu aqui. Então vamos lá, o corpo 1. A massa inicial do nosso corpo 1 era de 0,5 kg. Então aqui já está certo, né? O corpo 2, a massa dele é menor, é 0,1. Então vamos diminuir aqui. Vamos lá, velocidade dos vetores, momento do vetor. O vetor momento tem que ser na mesma direção e sentido da velocidade, né? Ali em 1 a gente pode ver, né? Centro de massa, momento, energia cinética. Vamos exibir os valores aqui. Então, velocidade do corpo 1 igual a 1 metro por segundo. Corpo 2, velocidade igual a 0. Causa um momento igual a 0 também, né? E vamos dar o play aqui e ver o que acontece após a colisão. Isso numa colisão elástica, né? Na colisão elástica, o corpo 2 vai ter velocidade de 1,67, momento de 0,17 kg por metro, quilograma vezes metro por segundo, né? O corpo 1 perde velocidade, né? Vai ter 0,67 metros por segundo e momento de 0,33 kg vezes metro por segundo. Mas no caso ali é uma colisão inelástica, né? Vamos dar um restart aqui, só conferindo aqui, velocidade 1, massa 0,5, velocidade 0, né? E a massa 0,1. Aqui o momento também é 0,5, né? Porque 1 vezes 0,5. Vamos ver o que acontece agora numa colisão inelástica. Lembrando lá que uma colisão totalmente inelástica ou inelástica, dependendo da referência, os corpos vão sair juntos, né? Os corpos saíram juntos
e a velocidade é de 0,83 metros por segundo com um momento de 0,08 kg vezes metro por segundo para o... acho que é a bolinha 2 aqui, né? Mas vamos voltar lá ao nosso slide, mas guardem o valor aí, 0,83 a velocidade, que é o que o problema pede. Então vamos fazer a solução aí. Então, Q de antes tem que ser igual ao Q de depois. Então, a gente tem Q do corpo 1 mais o Q do corpo 2 de antes tem que ser igual ao Q do corpo 1 mais o Q do corpo 2 de depois. Antes, o corpo 1 tem velocidade 1 e o corpo 2 tem velocidade 2. E depois, os corpos têm a mesma velocidade, que é VF. Então, substituindo os valores... Massa do corpo 1, 0,5 vezes velocidade, que é 1. Massa do corpo 2, 0,1 vezes 0, que é a velocidade do corpo 2. Depois, as massas se conservam, né? Então, corpo 1 continua com 0,5, corpo 2 continua com 0,1. E a gente tem as velocidades finais. Aqui saiu minúsculo, mas é a mesma velocidade. Então, 0,5 vezes 1 é 0,5. 0 vezes... alguma coisa é 0, então sobra 0,5 de cá. 0,5 mais 0,1 dá 0,6. Então a gente tem que a velocidade final é 0,5 sobre 0,6, que é aproximadamente 0,83 metros por segundo. Então quer dizer que o simulador do FET Colorado condiz aí com a aplicação da nossa equação aí, né? Para as quantidades de momento antes e depois de uma colisão. É isso aí. Hoje é só.